Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quarta às 13 horas comigo, Ju Carneiro, aqui no Eu Mais Feliz. Minha convidada de hoje é a Alane Lucena. Nós nos conhecemos há muito tempo atrás no Clube dos Impulsionadores e a vida tem desses movimentos, né? De encontros, desencontros, reencontros. Então aqui hoje melhorou! A Alane chegou, então eu vou trazê-la para cá. E aí a gente continua aqui nosso papo. Peraí. Fê, querido, seja bem-vindo. Me diz aqui como é que você tá, quanto tempo. Já chamei a Lani, ela tá vindo. O nosso bate-papo hoje é sobre florescimento humano. Oi, Lani, seja Olá, bem-vinda, querida. boa Tudo bem? tarde, tudo bem? Finalmente a Super boa nossa live. tarde. Finalmente saiu, né? A gente está Finalmente. ensaiando aqui esse reencontro há um tempo. Eu estava aqui contando que esse encontro é um desses reencontros da vida, né? A gente se conheceu, acho que em 2014, no Clube dos Impulsionadores. Na época, eu estava começando a empreender pela web, né? E com trabalho com feminino, com trabalho de mulheres que correm com os lobos, com trabalho de círculos de mulheres, e você já dando seus passos aí na psicanálise, né? E agora, quase 7 anos depois, a gente se reencontra por aqui. Eu estou muito feliz desse reencontro para falar sobre florescimento humano, né? Então, conta um pouco sobre você, se apresenta, fala um pouco sobre essa sua trajetória na psicanálise, em tantos outros terrenos que eu sei que você transita e outros conhecimentos. Fala um pouco pra gente de você. Bom, primeiro agradecer, né? Dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, participando com você. Sou uma admiradora do seu trabalho, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Para mulheres, né? Dando o empoderamento feminino. Enfim, o autoconhecimento, a evolução. 2014 me parece ter sido um ano que foi um marco para muitas pessoas, muitas mesmo, né? Foi tipo uma virada de chave. Foi lá em 2014, onde eu tive, né, esse despertar, né? Onde eu comecei o meu florescimento e assim, várias coisas mudaram, né? 2015 foi o ano, então, que a gente essa grande rede do bem, né, que eu chamo, ela foi se conectando cada vez mais e só vem crescendo. E assim, é muito especial, né, estar nesse movimento. E quando a gente desperta, é como se algo se abrisse, né? E a gente não consegue voltar mais ao estado anterior. Você só vê essa coisa mesmo do florescimento. Isso é muito incrível. E para isso a gente precisa despertar, né? Algo precisa despertar dentro da gente para que nasça essa vontade, né? De construir mesmo, desconstruir algumas coisas, né? Para poder construir novos caminhos. Então, eu sou psicanalista, né? Estou psicanalista agora, trabalho com o florescimento humano, né? Utilizo muito o recurso, todas as ferramentas que incluem a ludicidade, né? Que despertam criatividade. Enfim, entre elas, né? A minha queridinha, que é a escrita que me acompanha aí desde a infância, em todas as fases da vida, desde a adolescência, durante a minha carreira, minha maternidade, enfim. E hoje, especialmente com os meus clientes, com os meus pacientes no consultório. E também acabei desenvolvendo uma metodologia que chama-se Florescer, né? Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. E sempre com esse olhar da psicanálise, né? Ao qual eu hoje assim tenho um orgulho muito grande de trabalhar dentro da abordagem do Freud, né? O Freud, além assim de existir toda uma trajetória, né, com o viés psicanalítico, né? A psicanálise é algo que vem sempre se reformulando, né? Então, às vezes eu fico imaginando hoje o Freud, se ele fosse vivo, qual seria o olhar dele
para todas essas transformações dentro do campo analítico de atendimentos na internet, né, de ter essa coisa que não tem barreiras, né, como, por exemplo, eu estar aqui e atender um paciente que está na França ou está na China, enfim, são coisas, assim, muito importantes para a gente estar trazendo hoje aqui. E é isso. Legal, querida. Adorei relembrar aqui um pouco, né? Eu acompanhei esse início dessa trajetória também no marketing digital, empreendendo, criando produtos digitais. Eu lembro que lá em 2014 você lançou um primeiro curso que tinha já essa pegada da escrita criativa. Eu acho que eu dei um bônus para esse curso sobre feminino, alguma coisa assim, autoestima. Enfim, eu tenho ótimas lembranças sempre das conexões que nós tecemos. Muito bom estarmos aqui juntas novamente. E para falar desse tema que eu amo, né? Que é o florescimento humano, que eu não só amo, assim, como eu acho que é um tema muito pertinente para o momento atual e acho que cada vez mais necessário, né? A gente conversar sobre essa temática. Então, assim, eu vou trazer um breve olhar da psicologia positiva para esse tema e depois eu quero que você complemente, né? Como que com a sua vivência, com a sua experiência, o seu conhecimento da psicanálise, você trabalha essa temática do florescimento no seu projeto, por exemplo, aquele que você mencionou, do Flor e Ser, né? Que eu acho que tem uma pegada também forte com o feminino. Então, quero saber tudo desse projeto. Então, assim, da perspectiva da psicologia positiva, né? Para o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, né, que fundou essa teoria lá em 1998, quando ele, no seu discurso de posse da APA, Associação de Psicologia Norte-Americana, ele diz o seguinte para a gente, que nos últimos 50 anos a psicologia tinha se dedicado a estudar o que havia de errado com as pessoas e que era chegada a hora da gente complementar esse estudo com o que havia de certo com as pessoas e pesquisando e se debruçando sobre do que era formada a vida boa, né? Quais os elementos da vida boa, né? Por isso que a gente diz que a base epistemológica da psicologia positiva é Aristóteles, porque esse conceito de vida boa é aristotélico, né? Assim como vários construtos de felicidade do qual a psicologia positiva, esse movimento científico, partiu. E aí o Seligman nos diz no seu livro, né, Felicidade Autêntica, de 2001, que o objetivo da psicologia positiva é o florescimento humano. E o que é florescer da perspectiva dessa ciência? É a gente nutrir emoções positivas, né? A gente realizar coisas, realizar objetivos carregados de significado e a gente usar as nossas forças de caráter. Então, a primeira pergunta que eu queria deixar aqui para vocês que estão nos assistindo é como você tem nutrido o seu florescimento humano, né? Tem dados muito alarmantes sobre essa questão do florescimento, né? Que dizem que, assim, pesquisas que dizem que só 15% da população está em florescimento. Quer dizer, 85% está tem um nome, definhando, né? Definhando psicologicamente, né? Muitos de nós estamos vivendo no piloto. Não está se conectando com o que é realmente importante, né? Ou em como elevar o nosso bem-estar, né? E por vários motivos. Eu acho que tudo que a gente está vivendo também, né, Lani? Essa pandemia, tanta incerteza, tanta insegurança, tanta perda, tanta dor. É realmente desafiador a gente, nesse momento, estar aqui também conversando sobre o florescimento humano, né? Mas eu acho que, mais do que nunca, se faz importante a gente trazer essa temática e lembrar, né, que lembrar Viktor Franklin, né, em busca de sentido, né? Lembrar Nietzsche, que diz se você tem um porquê, se você tem um para quê, você aguenta quase qualquer coisa, né? Lembrar o Viktor Franklin em busca de sentido, que diz que o ser humano sempre tem a última das escolhas, que é decidir como vai reagir às circunstâncias da vida, né? Então, é claro que é super importante a gente vivenciar as emoções negativas, né? A gente experimentar as emoções negativas. A segunda onda da psicologia positiva fala muito sobre isso. Todas as emoções importam, mas também é importante a gente saber como sair, como não permanecer
por muito tempo nessas emoções negativas, né? E como sair delas para um novo horizonte, né? Para ampliação de bem-estar. Então, essa é a perspectiva que eu queria compartilhar com vocês. Agora, eu queria que a Lani falasse um pouco da perspectiva do florescimento humano para a psicanálise. Ou como você lida com essa questão no Florescer e nos seus projetos. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é preciso a gente entender um pouco da nossa cultura. Né? Eu acho assim, isso um adendo assim, muito importante, né, para que a gente consiga se situar. Em que cultura, né, a gente está inserido hoje, atualmente. Né? Hoje nós temos uma cultura, né, pelo olhar até mesmo científico, né, da ciência, de que o ser humano ele está constantemente estudando e pesquisando o adoecimento. Então, o adoecimento, ou seja, a gente trata das doenças quando elas surgem, né? Então, é uma cultura de que, de certa forma, reflete o negativo. Ou seja, você vai cuidar daquilo que está adoecido. E, para o meu olhar, até mesmo o adoecimento físico, ele primeiro, antes de ocorrer o adoecimento físico, possa haver um adoecimento emocional, né? Um adoecimento que nasce, né, de um lugar onde a gente talvez esteja ocupando essa parte assim negativa da vida. E depois, mais para frente, vocês vão compreender melhor assim sobre essa minha visão, né? Então, essa é a nossa cultura e, portanto, isso acaba nos distanciando, né, de alcançar essa coisa de você cultivar a positividade para poder obter resultados, né, assim, digamos, mais expressivos, mais significativos. Porque a gente vive imbuídos aí numa rotina, né, alarmante de coisas para fazer. Por exemplo, se hoje eu não produzir nada, eu vou me sentir uma pessoa como se eu não tivesse um objetivo, como se eu não... Então, assim, o não fazer hoje, que talvez é nesse não fazer que a gente consegue se conectar, né, através do silêncio, através da observação, né, da gente poder se conectar com essa intuição interna que nós temos, né, acessar a nossa sabedoria. E aí, tem até eu não me recordo agora qual o autor, né, que traz esse tema, mas assim, que fala-se que para cada 3 pensamentos negativos, né, o poder, né, da negatividade, né, de alimentarmos essa negatividade, ele é tão superior que você... Não, aliás, ao contrário. Para cada pensamento negativo, você tem que combater com 3 positivos, né? Você procurar alimentar. Então, o poder da negatividade, ela é muito grande. Então... A Suja Lumbrimins, que é a autora desse estudo que você mencionou, junto com Marcelo Losada. Eles fizeram esse estudo e fizeram essa equação de que para cada uma emoção negativa, você teria que gerar 3 positivas. Mas esse estudo ele foi refutado. Né? Em 2015, ele foi refutado porque eles não concordaram. É muito difícil a gente atribuir matemática a um conhecimento humano. É uma equação que eu acho que a conta fica sempre estranha, né? Porque a gente tem que pensar sempre na subjetividade humana, né? E isso torna muito difícil a gente mensurar com matemática. Então, assim, o que ficou desse estudo é que eles continuam valorizando, ainda é verdadeiro, que é importante a gente gerenciar emoções negativas e alimentar, nutrir emoções positivas. E como que a gente faz isso? A gente faz isso saboreando as coisas boas do nosso dia, que é isso que a Lani trouxe, é o viés da negatividade do nosso cérebro. Se a gente for pensar num dia da nossa vida, acontecem muito mais coisas boas do que coisas ruins, mas a gente tem uma tendência natural a focar naquilo que não foi bom, focar naquilo que deu errado, né? E isso funciona meio como velcro, gruda, e a gente fica naquela ruminação, e aquilo cresce, né? Então, assim, tem um autor que estuda a ciência da felicidade, ele é até economista, um PhD, ele tem um livro chamado Felicidade com Propósito. Ele fala uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele diz o seguinte: a nossa felicidade está onde está a nossa atenção.
Então, preste atenção aonde você vai colocar a sua atenção. Porque se você colocar no que é ruim, o ruim cresce. O Tobin Jarrah, ele fala, aprecie o bom, e o bom aprecia. Então é isso, a gente precisa decidir se a gente quer fazer crescer, se a gente quer botar fermento naquilo que é bom, naquilo que dá certo, se a gente vai continuar botando fermento nesse viés da negatividade do nosso cérebro. Então, e aí assim, com base, né, nisso que se fala muito, dessa coisa da amplitude, né, do negativo, e que você precisa combater realmente com uma dose a mais de positividade, isso é até algo assim bem lógico. Por quê? Se você alimenta a negatividade, né? E isso assim, mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre essa questão de autoestima, que é algo que também está ligado, né, a todas as áreas, e que isso a gente observa nitidamente, né, na clínica, quando você está recebendo um paciente, você observa que aquele paciente, ele sempre, todas as coisas que lhe acometem ali, voltamos para o ponto central, baixa autoestima. E aí daqui a pouco a gente entende mais sobre isso. Mas, para fechar esse pensamento, se a pessoa ela pensa negativo, obviamente as suas ações serão de quê? Né? Desmotivação, falta de ânimo, estados de depressão. Ou seja, você vai estar, né, ali reunindo, né, elementos que vão estar no fluxo da negatividade. Portanto, você não vai ter ações coerentes. Então, a sua energia é de enfraquecimento, né? E talvez entrar numa espiral forte, né, de coisas negativas. E aí, por isso que as pessoas ficam ruminando essa coisa. Só me acontece coisa ruim, eu entro num ciclo de lamentações, nada muda. E as coisas realmente elas não vão mudar. Não é um processo de fora para dentro, é de dentro para fora. E as pessoas elas não conseguem entender isso e se conectar com essa ideia. E, naturalmente, se você alimenta bons pensamentos, né? Obviamente, se não houver algo que realmente você precise, de repente, fazer um tratamento medicamentoso, algo que não seja de cunho biológico mesmo, que você já precisa fazer uma intervenção, que não seja só essa coisa do falar, do autoconhecimento, enfim. Qual é a força que vai ter nessa positividade? Obviamente, o contrário da negatividade. Você vai começar a se mover, né? Você vai dar o ar da graça para a criatividade, para a visualização, para você ver lá na frente, você enxergar a linha do horizonte de uma forma, enxergando o futuro como várias possibilidades. Você vai aprender com o seu passado, com os seus traumas, com a sua trajetória. Você vai honrar, né, fazer as pazes com esse passado. Você vai ter um entendimento maior e vai agir condizente. Então, você vai começar a se colocar em movimento e as coisas elas vão se alargar. Justamente por isso que se fala, né, que quando você se abre para o autoconhecimento, se abre para o mundo se abre de volta e portas e janelas serão abertas, né? Então, isso é que é o florescimento, né? E a psicanálise, assim, agora, eu falando com o meu olhar psicanalítico, né? Não tem nenhum estudo que fale literalmente usando as palavras do florescimento, mas certamente o Freud, em vários dos seus textos, fala sobre o florescimento na linguagem da época e na linguagem dele, né? É justamente isso, é você dar espaço e lugar para florescer, né? Para ter esse entendimento, né? Então, basicamente, seria isso, né? E é bem por aí mesmo. A psicologia positiva, ela traz pra gente várias intervenções, né? Várias estratégias que a gente chama de intervenções positivas, que a gente pode utilizar, né? Que a gente pode aplicar na nossa vida para elevar o nosso bem-estar, né? E para alcançar esse estado de florescimento humano. E aí tem uma discussão entre felicidade sintética e felicidade orgânica. A felicidade sintética é aquela que a gente produz a partir desse trabalho que a Lana está descrevendo.
né? Que a gente produz a partir de nutrir emoções positivas, a partir de realizar coisas que tenham sentido para a gente, a partir de fazer essa reavaliação da nossa própria história, como ela mencionou, com esse olhar mais adaptativo, construtivo, positivo, ressignificando, né? E aí eu queria, Elane, que a partir dessa perspectiva que a gente está trazendo agora, sobre essas intervenções, sobre essas formas práticas, né, da gente buscar, da gente construir esse florescimento, né? Tem uma especialista em psicologia positiva, uma professora que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: a felicidade é processual. Eu acredito muito nisso. A felicidade é uma construção, como tal Benjahá nos diz, ela não é um destino, ela é uma jornada, né? Então a gente precisa entender isso. Não basta a gente fazer uma atividade aqui, um curso ali, né? E a gente pronto, a gente está feliz. A gente tem que lidar para além das circunstâncias da nossa vida, né? Com as quais que também lidar com um mecanismo de adaptação hedônica do nosso cérebro, né? Que faz com que a gente se adapte rapidamente às coisas boas da nossa vida, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma prática de gratidão, que é algo que está aumentando o seu bem-estar. Você sente mais satisfação com a vida, você sente que aquilo realmente faz sentido para você. Se você repetir essa prática por, de repente, mais de 3 meses, talvez ela vai chegar num momento que ela já não vai ter mais o mesmo efeito. Por quê? Adaptação hedônica, né? Então, toda e qualquer prática, qualquer intervenção, qualquer curso, qualquer projeto que você faça, você também tem que verificar isso, que às vezes chega um momento que você precisa de uma nova estratégia, né? Por isso que não é um destino, é uma jornada. E aí, Lani, dentro desse preceito, eu queria que você explicasse um pouco como é que se dá o projeto Florescer, né? Quais as ferramentas, quais as intervenções desse projeto para essa construção da felicidade, para esse processo de florescimento humano. Tem alguém falando aí? Oi, Dinda. Tem. Oi, amor! Que emoção ter você aqui. Tanta gente querida. Vivian, minha prima. Márcio, meu amigo. Maju, minha filhada. Que delícia. Ione, minha aluna de encontros positivos. Quero aproveitar e convidar todos vocês que estão nos assistindo. Dia 30 de março, eu começo um novo projeto, os Encontros Positivos. A ideia é que a gente possa aprender não só no encontro com o outro, né? Com parceiros de aprendizado que nos ajudem, que potencializem essa construção do saber coletivo, mas também no encontro com o conhecimento através dos livros, né? E das temáticas que esses livros vão abordar da psicologia positiva. Então, esse primeiro encontro vai ser pautado nesse livro aqui, Florescer, né? Isso tem tudo a ver. Nada combinado, né? Porque eu ia falar que assim, esse foi lá em 2014, foi o primeiro livro que despertou esse florescimento. O estudo da psicologia positiva, né? E eu até tinha colocado aqui só para a gente rechear aqui, né? Falando sobre esse tema, né? Coloquei alguns tópicos aqui que, assim, é comprovado, né, que o florescimento está realmente ligado a essa coisa do funcionamento positivo, né? Que engloba algumas dimensões, né, do bem-estar, esse bem-estar psicológico que a gente busca tanto, que é autoaceitação, aceitar a si mesmo, que tem essa questão, essa pegadazinha da autoestima, né? Que a autoestima, quando se fala de autoestima, às vezes a gente até se sente meio que culpados, né? Por não ter uma autoestima boa. Mas você precisa entender que essa autoestima, ela tem a ver com a nossa trajetória. A autoestima, ela é construída, né, através da infância. Então, a gente precisa curar essas feridas da infância para que a autoestima ela floresça, né? Então, gostar de si mesmos, ou da maior parte de si, é algo importante. Isso é um exercício. Então, se eu tenho uma autoestima baixa, né, eu consigo identificar que eu não estou muito bem com a minha autoestima, então, é importante quais são as ferramentas que eu tenho, né, que existem à minha disposição para que eu trabalhe essa coisa da autoestima, né, que tem a ver com o empoderamento feminino, por exemplo, com o teu trabalho, né? E, naturalmente,
Outra dimensão seriam as relações positivas com os outros, ou seja, possuir relacionamentos afetuosos, né? Então, essa coisa da integração com o outro é muito importante a gente. E quando você começa a olhar para você mesmo, obviamente você vai refletir nos seus relacionamentos, né? Isso tem a ver também com a dimensão do crescimento pessoal, ou seja, vem a si próprias, né, se desenvolvendo como indivíduos melhores. A gente acaba construindo isso junto, né? A gente vai alargando, olha para dentro, expande para aquelas pessoas mais próximas e aí você vai fazendo esse movimento com o todo, né? E depois disso vem o propósito de vida, né? Que é quando a gente consegue enxergar esse horizonte, é quando você... E aí, quando a gente fala de propósito de vida, às vezes as pessoas elas têm uma ideia de que propósito de vida tem que estar ligado a uma ascensão, a um poder, a riqueza, a você ter um destaque na profissão. E não, não é isso. Eu posso simplesmente escolher, de repente, ser mãe, viver a minha maternidade, ou então morar como um nômade pelo mundo, e que isso não tem nada a ver com você ter um poder, sabe? Aquela coisa bem da pirâmide do Maslow. Você tem sempre que estar, né, galgando novos degraus. O É propósito o de Michael vida... Stiger, que é o maior pesquisador na temática de sentido e significado de vida atualmente, né? Ele é diretor da Universidade do Colorado e ele é muito estudioso dessa temática. Ele fala exatamente isso que você acabou de falar. Inclusive, ele fala o seguinte, que a gente precisa aprender a atribuir sentido e significado às nossas tarefas diárias, às experiências da nossa vida. E que isso, às vezes, é muito mais importante do que esse propósito da vida, né? Até porque esse propósito da vida, ele às vezes vai se modificando à medida que a gente vai vivendo, né? E tá tudo bem. Exatamente. Eu só queria dar oi para minha mãe que está aqui nos assistindo, sua colega psicanalista. Então, Nossa, estou super feliz aqui de estar hoje conversando com a psicanalista, porque de alguma forma é uma homenagem para minha mãe aí, é a área dela. que ótimo. Então, da onde alguém escreveu algo? Olha, Autoconhecimento é o primeiro passo, é a base para a nossa evolução, para o nosso florescimento em todas as áreas da vida. Sim, e o autoconhecimento também não é estático, né, Lani? Acho importante a gente falar sobre isso, né? Não é que você vai fazer uma jornada de autoconhecimento, pronto, me conheci e acabou. Não, porque a gente está mudando constantemente, né? Então, não é também um destino, também é um processo, né? então, É... de acordo com o que a Ione falou, não sei se eu cortei tua fala, você estava falando. Não. Então, da onde que vem essa ideia do florescer? Né? Que hoje é uma metodologia, né, de escrita. A escrita, como que é o funcionamento da escrita? Para que a escrita nos serve? Né? Como que a escrita nos salva? A escrita, ela talvez ocupe esse lugar de não julgamento. Então, quando você derrama no papel, né, aquilo que você está ali, talvez incomodando, ou, enfim, outros aspectos, né, você é como se fosse um caminho, né, é uma válvula de saída. Então, você está ali se esvaziando. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, eu escrevi horrores, e aí eu estou me sentindo mais leve. Porque realmente existe esse cunho terapêutico, né, da escrita, de você não só se esvaziar, mas também de você se abastecer, no sentido de você colocar suas metas, seus sonhos, você se planejar. A escrita, ela não é apenas um meio de comunicação, né? Ela vai muito mais além disso. Então, observando não só a forma como a escrita funcionou para mim ao longo do meu desenvolvimento, lá na minha adolescência, eu pude observar, né, que quando trabalhava com pessoas, e aí eu levava a proposta da escrita, até mesmo na clínica psicanalítica, que também é algo que eu sempre deixo claro para os meus pacientes: olha, isso aqui não é psicanálise, isso aqui é uma ferramenta, e que através dessa ferramenta, né, muitas vezes uma fala que está bloqueada, ela acaba brotando, ela acaba ali, no setting analítico, ela acaba florescendo
porque a escrita acabou sendo um input inicial para que essa pessoa ela se abrisse, né? Justamente porque ela vai ocupar esse lugar de não julgamento. E aí, dentro desse projeto do Florescer, eu procurei trabalhar as 4 dimensões do ser humano, né? Que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Porque tudo está interrelacionado, tudo está conectado, né? Primeiro que, se Ju não conhece ainda de perto, Ai, que aqui é lindo! meio que uma mandala, né? Onde é dividida em 4 dimensões e as 12 principais áreas da vida, onde a gente vai vivenciar um processo lúdico, né? No primeiro momento, que eu chamo de fase 1, onde você vai trabalhar essas dimensões. Por exemplo, a dimensão mental, né? Onde a gente aborda a área das finanças, do desenvolvimento, da carreira, a dimensão emocional, que tem aqui esse lindo coração com algumas costuras, né? A gente está sempre se costurando. E aí também eu sempre falo que nós somos como uma colcha de retalhos. A gente vai juntando essas partes, né? Fazendo esses remendos, né? Como se fôssemos um grande quebra-cabeça, onde a gente vai poder trabalhar o equilíbrio emocional, os relacionamentos, a integração social com o todo, a dimensão física, né, que vem essas mãos, né, com cuidado, que vai envolver o quê? A saúde, os hábitos, o bem-estar e uma flor, né? Através desse, a gente tem a possibilidade de realmente florescer. E por último, a dimensão espiritual, que não tem nada a ver com religião, né, mas com essa parte espiritualizada nossa, onde vai englobar o propósito de vida, a nossa essência, que tem a ver com essa sabedoria interna, né, e com a própria espiritualidade. Então, o florescimento, através dessa metodologia de escrita, traz a possibilidade da pessoa entender esses conceitos, porque isso que é importante. Quando você se abre para o conhecimento, você tem mais clareza. Entender os processos, isso torna mais fácil, né? Porque quando você não entende, o teu cérebro, ele imagina que aquilo é difícil, e o cérebro quer o quê? Comodidade, zona de conforto. Quando a gente entende que algo é Os complexo, caminhos conhecidos, né? Os percursos conhecidos, né? você logo Qualquer quer. mudança exige um treinamento, né, no cérebro, exige que a gente crie novas conexões neurais, e isso dá trabalho, né? Isso requer esforço e repetição. Então, nem sempre a gente faz essa escolha, né? Às vezes a gente prefere ficar naquele caminho conhecido. Então, o cérebro ele está sempre tentando poupar energia, né? Traduzindo tudo isso. E daí você fica muito. Então, quando você compreende o conceito de todas essas áreas da vida, e uma área, quando você melhora uma área, você areja outras áreas também. E as coisas elas vão entrando meio que em um equilíbrio. É E não verdade, há né? Uma área quando impacta positivamente várias outras, né? E como a Ju falou, é uma coisa de continuidade. A gente nunca consegue atingir os 100%. Pronto, atingi 100%, agora eu estou trabalhada e agora estou trabalhada na purpurina e não preciso mais de nada. Não, não é. Você vai havendo as faltas, né, né, os vazios, e a gente vai precisando estar sempre preenchendo isso precisa girar. Então, por isso que é importante se autoconhecer todos os dias. Já dizia aquela frase atribuída ao Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu me conheço, eu vou estar apta a fazer melhores escolhas, né? Escolhas mais assertivas. Eu vou poder ter esse olhar mais amoroso. Eu vou poder entender melhor o outro. Muitas vezes, né? Exercer, por exemplo, a compaixão, né? Você se desnudar dos julgamentos, entender que o outro, a quem a gente tanto gera expectativa, a quem a gente espera tanta validação, né? O outro ele é apenas humano. E a partir desse meu olhar, de entender que aquela pessoa tem uma trajetória, tem suas dores,
tem suas mágoas, suas amarras, eu vou poder entender aquilo. Porque às vezes os comportamentos, todos os comportamentos, né, eles têm um fundo positivo. Até mesmo quando a gente age inadequadamente, aquele agir, de alguma forma, está nos salvando. Tem uma intenção positiva. Entende? Então, você ter você poder sair muitas vezes de um conflito, ficar mais na postura de observador, né? Não se deixar mover pelas emoções, que as emoções sempre nos colocam em situações bem de saia justa, né? Que você acaba, às vezes, magoando pessoas, dizendo o que não gostaria, se magoando também. E às vezes você não quer voltar atrás, você fica convivendo com aquela angústia, né? E tem muito também essa coisa da gente ficar mais preso na parte vazia do copo. Ou seja, normalmente, né, eu sei que quem está nos assistindo vai fazer essa reflexão. Se você tem 10 tarefas no seu dia, né? E aí, assim, são 10 tarefas e aí todo dia eu tenho algo para fazer. Eu tenho infinitas atividades. E dessas 10 eu só consigo fazer 5 ou 6, que já é mais do que 50%, né? Vamos tentar pensar positivo. Mas no final do dia, eu não vou olhar para essas 5 ou 6 tarefas que eu fiz e me sentir feliz plenamente com o que eu executei. Eu vou estar presa nas 4 que eu não consegui. Né? E eu não estou nem colocando aqui em xeque o que é mais importante, o que é prioridade, né? Porque também a gente precisa, dentro dessa nossa vivência diária, entender o que é prioridade, o que é importante, o que eu posso desapegar, porque às vezes a gente sai carregando um fardo de coisas e que se eu olhar, eu estou presa em algum lugar. Um exemplo prático. Digamos que eu comprei vários cursos e aí eu já investi dinheiro, né? E aí eu tô ali naquela marra, né? Às vezes os cursos você tem acesso eterno, ou então você tem acesso por 1 ano, 6 meses. Enfim, eu entro naquela de procrastinar. Mas aí eu sempre vou lá e eu não concluo, vou lá e eu não concluo, né? Isso se liga a diversas coisas. E aí, muitas vezes, seria melhor você desapegar. Sabe, aquele dinheiro já foi. Não ficar presa, né? Porque eu paguei, eu tenho que concluir. Então, talvez, quem sabe, seja interessante eu me desapegar disso, eu deixar aí, né? Eu dar espaço para o novo, né? Eu dar espaço. Isso envolve coisas materiais, coisas que a gente não precisa usar mais e que outra pessoa poderia se beneficiar, comportamentos, né? Desejos. Então, Então fica a vivendo... pergunta, né? Hashtag fica a pergunta, gente. Do que você gostaria de desapegar, né? O que você quer deixar aí para abrir espaço para o novo? Quem puder vai respondendo aqui. E aí, Elane, queria que a gente já fosse começando assim a nos dirigir aqui para um encerramento, né? A gente já está aqui chegando na segunda parte da nossa live. Queria convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, a conhecer o perfil da Lani, quem é meu seguidor, @Lani, Psilane. É psi.lanilucena. psi.lanilucena. Lá você vai encontrar mais informações sobre o Florescer, né? Essas cartas, esse baralho que ela mostrou aqui, que traz todo esse projeto, né? Todo esse desenvolvimento para você analisar as 12 áreas da sua vida de várias perspectivas, né? Trabalhando a questão da escrita criativa, lá tem mais informações. Quem tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre esse projeto, pode também colocar aqui a pergunta que a Lani responde, né? Quero convidar quem veio através do perfil da Lani que depois passeie aqui no meu feed, conheça melhor meu trabalho. Quero convidar todos vocês para conhecerem meu novo projeto, os Encontros Positivos, onde o primeiro será no dia 30 de março, às 7h30 da noite, pela plataforma Zoom. E como eu falei, a gente vai trabalhar o livro Florescer, o acrônimo PERMA, né? Onde o Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, nos apresenta os 5 caminhos possíveis para elevar o nosso bem-estar
para a construção de uma felicidade autêntica. Esses 5 caminhos são experimentar emoções positivas, nutrir emoções, saborear essas emoções positivas, né? Como a gente falou aqui no início da nossa conversa, a gente tem esse desafio que é o viés da negatividade no nosso cérebro, então é muito fácil para a gente focar naquilo que não dá certo. O segundo elemento da teoria do bem-estar é a gente fazer o engajamento, né? A gente estar com envolvimento ativo nas situações, nos relacionamentos, nas tarefas que a gente desempenha, né, ao longo do nosso dia. E isso, o engajamento, ele tem 2 elementos essenciais. Um é a experiência de flow, né, o estado de fluxo, que são aquelas atividades que quando a gente faz, a gente perde a noção do tempo. Isso é muito importante para o nosso bem-estar e para as nossas realizações. E o outro é a utilização das forças de caráter. Aí a gente tem o terceiro elemento dessa teoria, que é os relacionamentos positivos, como todos nós sabemos, são essenciais na construção do nosso bem-estar, né? O outro importa, né? Existe um autor, o Christopher Peterson, que ele diz que se ele tivesse que definir a psicologia positiva em uma frase, essa frase seria: os outros são importantes, né? O Christopher Peterson é o autor de todo o trabalho do estudo das forças de caráter e virtudes, que é considerada a espinha dorsal da psicologia positiva. A gente tem o terceiro elemento nessa teoria, né? O quarto, que é o sentido, a importância, como a Lani falou aqui, né? Da gente atribuir sentido às experiências da nossa vida, né? O quanto isso aumenta também o nosso engajamento, aumenta também o nosso bem-estar, aumenta até a nossa saúde. Tem muitos estudos que mostram que pessoas que conseguem atribuir sentido à própria vida têm ganhos na saúde física também. E o último elemento, que é a realização, né? Que a gente sabe também, e que a Alane também traz isso no Florescer, a importância da gente realizar objetivos carregados de significado, utilizando as nossas forças de caráter. Então, é isso que a gente vai ver nesse primeiro encontro positivo, né? Esses 5 elementos e como que a gente pode realmente desenvolver e aplicar esses elementos à nossa vida, à nossa rotina, para aumentar o nosso florescimento, que é o objetivo da psicologia positiva, né? E ela ainda tem um objetivo maior, um objetivo global, né? Que é o PERMA 51, que é aumentar o florescimento de todo o planeta, né? Em 51% até 2051. Né? Então, é a gente não só aprender a fazer isso na nossa própria vida, mas levar esse conhecimento, espalhar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento às nossas comunidades, ou seja, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, né? Enfim, aonde a gente achar que é possível. Vamos ser, então, todos aqui polonizadores, né? Cultivadores de bem-estar e florescimento humano. Isso pode ser algo que traga mais sentido para a nossa experiência ou não, né? Porque é o que a gente falou também aqui, né, Lani? Quanto é importante a gente sempre levar em conta a subjetividade humana, né? Então, cada um de nós precisa encontrar o nosso próprio caminho, né? De felicidade, né? Não existem receitas prontas. O próprio Seligman diz que o objetivo da psicologia positiva não é prescrever caminhos, mas sim descrever, né? E cada um de nós escolhe aquele que tem mais a ver com os seus valores, com a sua trajetória, né? Que faça sentido. Lani, é isso, querida. Muito obrigada. Eu adorei nosso reencontro, adorei conhecer o Florescer. Isso é algo que eu já tinha vontade, curiosidade há algum tempo. Acho seu trabalho maravilhoso. Vejo que você produz coisas lindas, né? E espalha aí muito florescimento, né? Para todos que te seguem, para todos os seus clientes e para todos que estão perto de você. Parabéns pelo seu trabalho, gratidão pela nossa conversa e quero te pedir, eu vou botar aqui o teu perfil de novo na nossa live para que fique gravado, para quem quiser te conhecer melhor. E agora a bola está com você. Lembrando também, né, tem até um comentário aqui que eu gostaria de falar. Lembrando que o Florescer também ela acaba sendo uma ferramenta, né, onde há uma certificação, né, para aqueles profissionais que querem aplicar a escrita expressiva nos seus atendimentos com seus clientes e pacientes. Então, hoje é uma certificação, né? A Carmela escreveu aqui assim: queria desapegar de usar o Instagram. Será que vale? Assim terá mais tempo para tanta coisa. Enfim, o que eu tenho para falar sobre isso?
é muito importante a gente focar naquilo que importa. Então, talvez, Carmela, você pode ir no seu perfil do Instagram, você começar a ver quem você segue, né? Começar a olhar para o perfil de uma forma mais analítica. Essa pessoa, ela tem um conteúdo que me interessa, sabe? O Instagram, ele pode funcionar como um sumário de um livro. E que você vai estar ali sempre linkando. Por exemplo, se eu entro aqui no meu Instagram e eu vejo a Ju fazendo uma live, ela é online, né? E eu acredito no trabalho dela, no conteúdo que ela traz, eu vou lá, me organizo e vou assistir o que a Ju está me passando. Então, você tem várias possibilidades, você tem como personalizar o seu Instagram para você ver o que realmente importa, né? Também lá nas configurações tem como você colocar um lembrete do tempo que você quer utilizar. Por exemplo, como eu uso mais o Instagram como uma ferramenta de trabalho, eu coloco lá 1h30. Então, todos os dias, quando eu passo 1h30 ali no Instagram, eu vou lá e recebo a minha notificação. Você já passou 1h30. Então, ali eu já... Opa, 1h30. Normalmente eu não estou utilizando tudo isso. Mas tem dias, né, finais de semana, que eu fico mais tempo vendo outros conteúdos. Então, hoje mesmo, certamente, eu vou receber, porque estou aqui há 1 hora, praticamente, com vocês. Então, hoje o meu tempo será mais curto no Instagram. Então, assim, existem essas ferramentas, né, de você poder observar. Não é que você vai ser radical e sair do Instagram, mas apenas ponderar a utilização, né? Ou ser radical e sair, né? Eu acho que é de novo, Carmela, você tem que ver o que vai funcionar melhor para você, né? Você pode começar testando as dicas da Lani, né? Ver, avaliar se elas vão funcionar para você, para abrir mais Tá? espaço, para você fazer essas outras coisas que você considera mais importante. Se não funcionar, você pode buscar novas estratégias, né? Como, por exemplo, sair do Instagram. Pode ser que seja algo que faça sentido para você por um momento, né? Porque é isso, também não precisa ser para sempre, né? Você pode sair por um tempo porque você precisa desse detox e voltar depois, quando você achar que você já está mais organizada e usando essa ferramenta de uma forma mais saudável, né? Para você, né? Para as suas escolhas. Então é isso, eu acho que a gente também pode lidar com as coisas como elas são, né? As coisas não são fixas, às vezes é um momento, né? E logo virá outro, onde você vai estar diferente, enfim, onde você vai lidar com isso de uma forma diferente. Gente, adorei as perguntas. Fala, Lani, desculpa, querida. Tô tecendo um comentário, né? Já faz um tempo que eu li uma matéria, um estudo que foi feito pela Microsoft, já tem um tempo isso. Há uns 10 anos atrás, numa pesquisa, eles viram que nós, seres humanos, em média, a gente consegue se focar em algo aleatório que nós estamos consumindo ali durante 11 segundos. E que essa capacidade ela estava se perdendo. Obviamente, né, isso tem uma lógica muito grande. Então, no momento que eu li essa pesquisa, esse índice tinha caído de 11 para 8. Ou seja, eu estou aqui na rede social, eu estou vendo conteúdos a todo momento. E quando você se dá conta que essa linha do tempo não tem fim, isso chega a te dar um pouco de angústia. Porque você fica lá, ó, passando, e você... E aí, isso às vezes causa, como a Carmela mencionou aí no comentário dela, causa uma angústia mesmo. Ou seja, eu estou ali vendo coisas e às vezes são coisas que não fazem o menor sentido pra gente, né? Então a mente, a gente se perde muito, né? A E o gente pior, acaba... né, Lani, eu acho que às vezes serve também como uma forma da gente se anestesiar, né? Como uma forma da gente entrar no piloto automático e não pensar em nada. Então, é bom refletir sobre isso, sabe? Claro. Então, assim, no meu dia, eu tenho um dia aqui inteirinho para mim. O que eu posso fazer hoje, né, para me sentir, né, com esse bem-estar, né, eu utilizar todas essas ferramentas que a psicologia positiva nos traz, né, que é muito importante. Eu tenho observado muito, apesar do percentual que a Ju falou lá no comecinho, né, de que as pessoas
o índice de florescimento estava aquém, né, do Muito. esperado, mas que já existe essa outra meta de conseguir daqui a um tempo, né, as pessoas terem mais de 50%, né, é a gente fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. Acho que cada um no seu cantinho buscando fazer esse crescimento, se despertar mais, sabe? Ter esse estalo para você estar mais em contato com a natureza. É tão bom você observar a natureza. Gente, é uma coisa assim restauradora. Você vê Enquanto a a gente ainda tem lindeza. natureza, né, querida? A gente tem que observar logo. Está Exatamente. Então, difícil. você observar o movimento da natureza e trazer os aprendizados da sua observação para fazer esse comparativo com o nosso florescimento é muito, assim, é uma virada de chave, sabe? Principalmente agora nessa pandemia, eu estou cultivando plantas, né? Mudinhas de plantas, de suculentas, coisas que eu adoro, né? Como, por exemplo, não sei se está dando para ver, ó, lá em cima tem plantinhas, a estante está cheia de plantinhas. Então, você plantar e observar, né? Que algumas não vão florar, e aí tem tudo a ver com a quantidade de água, com a luminosidade, com a terra. Então, tudo isso tem uma ligação, né, com nós mesmos. Tem coisas que a gente se projeta, né, cria uma expectativa, né, e hoje mesmo eu vivo em um momento que eu não ando gerando tantas expectativas, e aí eu sempre vou ter um saldo positivo disso, porque normalmente quando você gera muita expectativa, você espera muito do outro, né, às vezes a gente tem essa tendência de nos frustrarmos, né, ficarmos decepcionados ou magoados. Então, é muito importante você fazer esses comparativos, né, para você se situar mais e florescer, né, Ju, que é isso que a gente está precisando. É. Acho que é o final. Essa história do jardim que você falou, achei interessante. A Clarissa Pinkola Estes, autora do livro Mulheres Correm com os Lobos, ela diz que criar um jardim, né, ter um jardim, é uma meditação, é uma espécie de meditação. Ela fala que tudo que ocorre num jardim acontece também na nossa alma, né? E observar essa dança de vida e morte, né? Do que dá certo, do que dá errado, do que dá errado, da chuva, das tempestades, né? Do sol, da água, é um grande aprendizado, pode ser um grande aprendizado. Então, achei muito legal essa perspectiva que você trouxe. Querida, são 1h54, muito obrigada pela sua companhia aqui. Acho que foi abrimos aí uma tarde com bastante reflexões, pelo menos para mim. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem chegou agora e não pôde assistir todo o nosso bate-papo e deseja assistir na íntegra, o vídeo vai ficar gravado, vai estar disponível aqui no meu IGTV. Então fique à vontade, não só para ver, mas também para comentar, né? Deixa a sua opinião pra gente, o que foi bom, o que valeu a pena, o que você gostaria que a gente conversasse mais, né? Qual temática que você gostaria que a gente explorasse. E compartilhe, né? Como a Alane lembrou aqui, o objetivo da psicologia positiva mundial é o PERMA 51, que é fazer com que 51% da população esteja em florescimento humano até 2051. Todos nós podemos ser agentes desse florescimento, né? Então, o que você pode fazer hoje para começar a construir, a produzir mais florescimento humano? E aqui no meu perfil tem alguns caminhos para esse florescimento. Então, convido você a se interessar por isso, dar uma olhada. Hoje mesmo, aqui nos meus stories, tem várias coisas sobre florescimento, sobre algumas estratégias para fazer isso. Então, esse é meu convite para vocês nessa tarde de quarta-feira. Um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Lani, um beijo, querida. Deixa aqui seus contatos. Convido todo mundo a conhecer o perfil da Lani melhor, conhecer o projeto dela Florescer. E eu sigo aí te seguindo, Lani. Aproveitar para dar um oi aqui para a querida Cida Queiroga, nutricionista maravilhosa também do Clube dos Impulsionadores lá da Palma. Eu lembro da Cida. Que ótimo. Que legal, Cida. Que bacana te rever. Muito legal. Bem-vinda. Muito bom, Ju. Vamos ficar mais conectadas. Vamos sim. Tá bom, eu que agradeço.
Gratidão a cada um de vocês, né, que dedicou tempo, né, para estar aqui nos assistindo e que vão nos assistir no replay. Tá bom? Um grande beijo. É isso Até mesmo, lá. gente. Curtam, comentem, se gostar, compartilhe. Vamos espalhar aí sementes de florescimento humano por essa rede. Vamos lá? Um beijo, gente. Ótima tarde para vocês. Obrigado, Lani. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.